Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre as novas regras do plantão judiciário no Ceará. Veja também, coordenação do Sistema dos Juizados Especiais debate ações para as unidades do interior do Ceará e Fórum Clóvis Bevilacqua promove mutirão com processos do DPVAT. A coordenação do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Ceará está levando para as unidades do interior as boas práticas adotadas nos juizados de Fortaleza. Uma das medidas é a realização de encontros para trocar experiências e fortalecer a integração entre os magistrados, segundo explica o presidente da coordenação do Sistema dos Juizados, desembargador Paulo Camelo Timbó. Os mesmos procedimentos, as mesmas rotinas que muitos juizados já adotam, isso ser copiado na medida da adequação da realidade de cada um. A juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo, titular do Juizado de Caucaia e representante do interior na coordenação, fala sobre outras ações desenvolvidas em Fortaleza e na região metropolitana. Uma das técnicas que nós estamos tentando realmente propagar seria a questão da realização de audiências unas, em que seria feita na mesma ocasião a conciliação, instrução e, dependendo do caso, julgamento. Então isso já passou a ser adotado depois que foi mostrado nas reuniões por alguns colegas da capital e eles têm tido um excelente resultado, assim como as audiências cíveis filmadas. As atividades na capital são de responsabilidade da juíza Josiana Cavalcante Serpa, titular da 24ª Unidade e coordenadora dos Juizados de Fortaleza. Nós iniciamos a coordenação da capital no mês de fevereiro desse ano, fazendo encontros com os colegas, com os juízes das 24 unidades da capital, para tentar agregar, servir de apoio para todos os juizados, discutir os problemas administrativos, as pendências, como a gente poderia melhorar, fazer treinamento com os diretores de secretarias e os demais funcionários de cada unidade. A primeira reunião da coordenação foi em 22 de novembro. A próxima está agendada para o dia 31 de janeiro de 2014. A partir de então, os encontros devem ser mensais. O Centro de Solução de Conflitos do Fórum Clóvis Bevilacqua, em parceria com 15 varas cíveis de Fortaleza, promoveu mutirão de conciliação com ações do DPVAT, seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O DPVAT é destinado a cobrir gastos com despesas médicas e a reparar casos de invalidez permanente ou de morte. Motoristas, passageiros e pedestres envolvidos em acidentes de trânsito têm direito ao seguro. Os valores variam de acordo com a gravidade das lesões, podendo chegar a R$ 13.500. Quando as seguradoras negam os pedidos de indenização, muitas pessoas recorrem à justiça. O mutirão no Fórum Clóvis Bevilacqua teve o objetivo de solucionar esse tipo de processo. Cerca de 2.300 ações estavam pautadas. A demanda relativa ao DPVAT hoje representa um número grande de processos nas varas cíveis aqui do Fórum Clóvis Bevilacqua e os juízes já vinham com esse pedido, da realização do mutirão para dar vazão a esses processos relativos ao DPVAT. Antes das sessões de conciliação, as partes passaram por perícias. 4 médicos atuaram das 9 da manhã às 6 da noite. O mutirão foi realizado de 18 a 22 de novembro de 2013. Hoje, a maior parte da demanda decorre da insatisfação do usuário, no caso da pessoa, em relação ao pagamento efetuado. A seguir, a gente fala sobre as novas regras do plantão judiciário no Ceará. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da comarca de Fortaleza, fica na Avenida da Universidade, número 3281, bairro Benfica. O telefone é 3433-8785. Desde o dia 27 de setembro de 2013, o sistema de plantão no Judiciário do Ceará atende com novas regras. As alterações valem para o Tribunal de Justiça, Fórum Clóvis Bevilacqua e 20 núcleos do interior do estado. Os novos procedimentos constam na Resolução número 10 de 2013, aprovada pelo órgão especial do TJCE em 19 de setembro. O documento segue a Resolução 71 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça. Para falar sobre o assunto, eu recebo o juiz auxiliar da presidência do TJCE, Emílio de Medeiros Viana. Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela. Doutor Emílio,
O que motivou as mudanças no plantão judiciário? Na própria apresentação do programa, você falou na Resolução 71 do CNJ, que vem desde 2009, e apesar da longevidade dela, o tribunal ainda não havia cuidado de se adequar a ela, ou adequar suas regras internas à resolução do CNJ. No início do ano, surgiram discussões no âmbito do próprio TJ e na imprensa também a respeito de alguns plantões que haviam ocorrido, de episódios que haviam ocorrido em plantões. Em uma sessão do órgão especial, o desembargador Washington Araújo suscitou a necessidade de que o TJ talvez devesse pensar melhor ou repensar os seus plantões, e a partir dessa provocação do desembargador Washington, a presidência tomou a iniciativa, por determinação do desembargador Brígido, de propor uma resolução que acabou, uma minuta de resolução que acabou sendo aprovada e virando a Resolução 10 de 2013, que em verdade nada mais fez, como eu disse, do que trazer para a nossa realidade aquelas regras que já estavam genericamente previstas na Resolução 71 do CNJ. Doutor Emílio, quais as principais mudanças no plantão judiciário? Veja, o que se tentou foi gerar segurança ou criar segurança, tanto para quem pede quanto para quem vai decidir. Havia algumas dúvidas sobre quando e como se podia pedir e o que, ou a respeito do que, as decisões poderiam tratar. Eu relatei várias vezes, até em sala de aula, daquilo que eu chamei de criação artificial do risco da demora. Em determinadas situações, há necessidade de provimentos de urgência que não podem esperar o dia útil subsequente. Isso é absolutamente natural. E algumas vezes nós nos deparamos ou nos deparávamos com criações artificiais desse perigo. Advogados, partes, não faziam como poderiam os pedidos no tempo adequado. Esperavam o final de semana, esperavam a véspera do final de semana para formular esses pedidos, não raras vezes colocando o magistrado em dificuldade pela premência do tempo, pela urgência do tempo, pela falta de segurança sobre aquilo que era, o que não era, aquilo que poderia e não poderia ser objeto de apreciação no plantão. Por isso o TJ, como eu disse, cuidou de editar a resolução. E no que diz respeito às alterações, o que fundamentalmente aconteceu foi limitar o que pode ser pedido e o que não pode, e também mudança nos horários de funcionamento, sobretudo no horário de funcionamento do plantão aqui no Fórum de Fortaleza. No interior manteve-se o horário que já havia, na verdade restringiu-se esse horário, adequou-se esse horário ao mesmo horário do TJ, limite de 6 horas, e o plantão de Fortaleza, que funcionava todos os dias, 24 horas, foi reduzido. Antes da Resolução 10, eu tinha em Fortaleza o funcionamento diário do fórum nos dias úteis, e nos dias não úteis o fórum funcionava 24 horas. A partir da resolução, nos dias úteis, para além do funcionamento normal, o Fórum de Fortaleza funciona em plantão por mais 3 horas, portanto das 18 às 21 horas, o que facilita o acesso das pessoas, inclusive em função de trânsito e das dificuldades de locomoção que cada vez são mais características da nossa cidade. E nos finais de semana, o funcionamento passou a ser restrito a um período de 6 horas, de meio-dia às 18 horas, exatamente como acontece no âmbito do Tribunal de Justiça. Doutor Emílio, o que significa excesso de prazo nos pedidos de habeas corpus? Os processos criminais precisam ser concluídos num tempo razoável. A restrição de liberdade durante a tramitação do processo, ela é exceção, ela não é regra. E porque ela é exceção, os processos precisam ser concluídos num prazo razoável. Antes havia um entendimento consolidado de que esse prazo era, nos crimes comuns, em média de 81 dias. Depois da reforma do CPC, não há um prazo consolidado, mas a lei e a jurisprudência entendem que não pode haver excesso que não seja razoável. Não pode haver demora para além do que seja razoável e necessário para a conclusão do processo.
Quando essa demora é demasiada, quando essa demora não é razoável, quando o camarada fica preso por muito mais tempo do que deveria sem ser julgado, isso configura o chamado excesso de prazo. E isso enseja, em tese, a possibilidade de habeas corpus para a liberação. O que a resolução fez foi vedar que a apreciação do pedido de habeas corpus fundado no excesso de prazo seja feito durante o plantão, que o pedido seja apresentado durante o plantão, por uma razão muito simples. Se excesso de prazo há, ou se excesso de prazo ocorrer, esse excesso de prazo já terá ocorrido na sexta-feira que precede o plantão, por exemplo. E se excesso de prazo já há, aguardar pela segunda-feira superveniente, por exemplo, não mudará substancialmente a situação daquele acusado, se o que justificaria a liberação dele é apenas o excesso de prazo. O que se pretendeu fazer com isso foi também chamar a atenção para a defesa, ou para as defesas dos acusados, de que deve ser diligente. E que, portanto, se porventura excesso de prazo houver, que formule os pedidos durante o expediente normal. Em que situações pode-se solicitar levantamento de importância em dinheiro e liberação de bens apreendidos? Em nenhuma situação. A Resolução 71 do CNJ, no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução 71, expressamente veda a adoção dessas providências durante o plantão judiciário. Essa foi uma opção estratégica do CNJ, notadamente em função da relevância desses temas, preferiu o CNJ, então vedar que essas matérias pudessem ser decididas durante o plantão. E aí não é uma questão, Pamela, é bom que se diga, apenas de desconfiança ou de imaginar que porventura o plantão fosse mais, de alguma maneira, um ambiente mais favorável ao cometimento de qualquer tipo de desvio de conduta por quem quer que fosse. Durante o plantão, as condições de decisão são muito mais limitadas. Você não tem normalmente todas as informações, os acessos a sistemas são restritos, os acessos às informações que podem ser prestadas por outras instituições que porventura seja necessário contactar são obviamente restritos. Isso faz com que só devam ser objeto do plantão aquelas matérias que evidentemente não puderem aguardar, sob pena de perecimento do direito, pelo dia útil superveniente pela realização do expediente normal. Levantamento de dinheiro e liberação de bens, de regra, não vão configurar ou não podem configurar esse tipo de questão ou esse tipo de situação que acabaria resvalando em perecimento de direito. Os pontos que foram alterados são muito recorrentes nos plantões? Veja, aquilo que se tentou fazer não foi apenas, e é bom que se diga isso com todas as letras, o que se fez não foi apenas restringir as matérias. Na verdade, restrições de matéria já havia na Resolução 71, e o Tribunal de Justiça apenas tratou de explicitar essas restrições que já estavam em rigor na 71, na Resolução 71. Vários desses pontos são sim recorrentes, ou eram sim recorrentes em plantões não apenas no Ceará, mas no país todo, tanto eram recorrentes que o CNJ cuidou de discipliná-los. Muito para além de limitar as matérias, o que o TJCE fez foi criar instrumentos que tornem mais seguro a realização do plantão. Limitou-se o horário, criou-se uma maneira mais adequada de verificar a ocorrência da urgência, porque agora, para além de decidir, e isso está expressamente dito na resolução do TJ, o juiz tem que justificar na decisão dele por que aquela matéria é de plantão e, portanto, por que não pode aguardar o dia útil subsequente para que seja apreciada. Ele precisa fazer isso sob pena de responder funcionalmente pela falha. Cuidou-se também, especialmente aqui no Fórum de Fortaleza, de caminhar para uma estrutura de plantão que a gente tem chamado de plantão eletrônico. O juiz de plantonista, quando for funcionar, ele vai ter acesso eletrônico aos pedidos de plantão e apenas eletrônico, o que significa dizer que ele vai apreciar aqueles processos e apenas aqueles que tiverem sido instaurados durante o plantão, o que sem dúvida alguma, na nossa perspectiva e na perspectiva do TJ, gera seguramente muito mais segurança,
como eu disse no início, para quem pede e também para quem vai decidir. Doutor Emílio, além da questão do horário, houve alguma mudança com relação ao atendimento durante os plantões? Não, a não ser esse fato que eu acabei de mencionar, de que o funcionamento do plantão no âmbito do Fórum Clóvis Bevilacqua passou a ser eletrônico, o que em verdade facilita o acesso das pessoas. Algumas pessoas questionaram, alguns advogados questionaram, a circunstância de que a gente deixou de ter o plantão 24 horas, de que a gente deixou de ter o plantão noturno, e que isso talvez dificultasse de alguma maneira o acesso à justiça. Na verdade, a gente parou para examinar em que medida era efetivamente necessário esse plantão. A resolução do CNJ não nos impunha um plantão tão longo, de 24 horas. O que a resolução do CNJ expressamente diz é que há de haver plantão em dia não útil, mas no limite máximo de 6 horas. Mas a mantença de um plantão 24 horas gerava custos e gerava riscos, inclusive para as pessoas que lá trabalhavam, que não eram razoáveis, e a demanda ou a quantidade de demandas que surgia durante os plantões noturnos não justificava, essa foi a conclusão, a mantença do expediente tão largo. O senhor poderia exemplificar algumas dessas matérias que estão previstas para atendimento no plantão? As mais comuns? Bom, a gente pode imaginar uma porção de medidas, talvez na esfera civil, a mais comum delas seja a busca e apreensão de crianças, naquelas hipóteses de visitação em que o pai leva a criança e não devolve, enfim. Mas há um sem número de outras demandas cíveis que têm surgido cada vez com mais e com maior efervescência. Basta que a gente pense, por exemplo, naquelas demandas que visam a efetivação de direitos fundamentais, realização de cirurgias, por exemplo? Realização de cirurgias, por exemplo, o fornecimento de aparelhos como estentes, ou enfim, quer contra os poderes públicos, quer contra os planos de saúde, realização de exames. Se o fato que originou a necessidade dessa pretensão, ele tiver ocorrido já durante, ou pelo menos na iminência do início do plantão, e não for possível aguardar, sob pena de comprometimento da qualidade e até da possibilidade de sobrevida do paciente, se não puder aguardar o dia útil subsequente, isso é sim matéria de plantão. E na esfera criminal, são objeto de plantão, são matérias que podem ser objeto de apreciação no plantão, claro. Os pedidos de liberdade provisória, de relaxamento de prisão ou de arbitramento de fiança, naqueles casos das prisões que hajam acontecido já durante o plantão. O camarada é preso no sábado, na sexta de noite, não vai aguardar a segunda-feira para, por exemplo, ver arbitrado uma fiança. E do ponto de vista de quem investiga, também é objeto do plantão e pode ser objeto de pedido e de execução durante o plantão, por exemplo, providências solicitadas pelas autoridades policiais, como busca e apreensões, enfim. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco volta falando sobre as mudanças no plantão da Justiça do Ceará. O Núcleo de Apoio à Jurisdição do Fórum Clóvis Bevilacqua oferece serviços de psicologia e de assistência social. Mais informações pelos telefones 3492-8190 e 3492-8214. Estamos de volta. O assunto de hoje são as novas regras do plantão do Judiciário Cearense. O nosso entrevistado é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Emílio de Medeiros Viana. Doutor Emílio, qual a orientação do CNJ em relação aos plantões? O que o CNJ cuidou de estabelecer foi que matérias podem e que matérias não podem ser objeto de plantão. Isso, em larga medida, está reproduzido na Resolução 10 do TJCE. E também estabeleceu horários mínimos de funcionamento desses plantões. No que diz respeito aos horários, o que a resolução do CNJ disciplina é que nos dias úteis os tribunais têm a possibilidade de estabelecer um plantão antes ou depois do início do expediente. Aqui nós fizemos a opção de estabelecer um plantão que não havia das 18 às 21 horas. E por outro lado, a resolução do CNJ diz que nos dias não úteis há de haver plantão de 3 horas ininterruptas ou de 2 períodos de 3 horas. Nós aqui fizemos a opção de um expediente ininterrupto de 6 horas, com uma peculiaridade só. Na capital
E no Tribunal de Justiça, esse expediente de 6 horas é do meio-dia às 18. No interior, nós mantivemos uma prática que já era consolidada, que era a realização do expediente de 8 às 14, durante o plantão. Pelas peculiaridades do interior, normalmente o acesso às sedes dos municípios é mais facilitado, sobretudo nos dias não úteis, durante a manhã, e por isso fez-se a opção de manter no interior o plantão das 8 às 14. O magistrado plantonista ele pode deixar de cumprir as orientações? De forma alguma, sob pena de responsabilização. A resolução do CNJ já previa isso e a do Tribunal do Ceará, cuidando de não ir além, mas explicitar ainda mais essas obrigações, como eu havia adiantado, estabeleceu que o magistrado precisa justificar que aquela matéria é de plantão, é daquelas que podem ser decididas durante o plantão, sob pena de responder funcionalmente. Isso vale tanto para o primeiro quanto para o segundo grau, isso vale tanto para os juízes de primeiro grau quanto para os desembargadores. Os juízes de primeiro grau estão submetidos, obviamente, à fiscalização da Corregedoria Local, da Corregedoria Geral de Justiça do Ceará. Os desembargadores, pela estrutura hierárquica do poder, estão submetidos à Corregedoria Nacional, que é vinculada ao CNJ. Doutor Emílio, como é feita a escolha dos magistrados que vão trabalhar nos plantões? Na verdade, não há uma escolha, há um rodízio do qual todos participam. No Tribunal de Justiça, os 43, aliás, excluídos aqueles que não exercem atividade jurisdicional propriamente dita, aqueles que exercem funções administrativas, o presidente, o vice-presidente e o corregedor. Todos os demais membros da Corte funcionam no plantão, em rodízio, um por data, um por dia não útil. Há sempre, por determinação do CNJ, prévia divulgação para o público daqueles que funcionarão no plantão do próximo dia não útil, do próximo feriado, de forma que todos participam. E no primeiro grau, absolutamente da mesma maneira. Na capital, todos os juízes participam do plantão civil e do plantão criminal, de acordo com a natureza da atividade de cada um. E no interior, Pamela, nós mantivemos uma prática que já vinha de 2, 3 gestões para cá e que funciona muito adequadamente. Criaram-se 20 núcleos regionais e a cada feriado funciona um dos juízes daquele núcleo de plantão, também em rodízio. E obedece-se, na falta de outro critério melhor, a ordem alfabética. No núcleo de Cascavel, onde eu funcionei até há pouco, Aracati, depois Beberibe, depois Cascavel primeira vara, Cascavel segunda vara, sempre na ordem alfabética, de forma que não haja nenhum tipo de subjetividade na escolha daquele que vai funcionar como plantonista. Doutor Emílio, como o advogado pode proceder se não tiver o pedido examinado durante o plantão? Bom, a gente tem que separar duas coisas aí. Lembrem que a resolução diz que o magistrado deve necessariamente justificar, antes de decidir propriamente, se a matéria é ou não é de plantão. É perfeitamente possível, e aliás o sentido da resolução é essa mesmo, que o magistrado, ao enfrentar o pedido, entenda que aquele pedido não é ou não envolve aquelas matérias que podem ser objeto do plantão. Basta que ele coloque isso na decisão dele e, em rigor, a pretensão terá sido examinada, não acolhida ou rejeitada, mas examinada se a matéria é ou não de plantão. Essa decisão, é óbvio, se sujeita à fiscalização da Corregedoria, como de resto qualquer outra. Essa é uma situação que me parece perfeitamente adequada, regular e dentro do espírito das resoluções, tanto da do CNJ quanto da nossa. A outra situação, da qual não tenho notícia, mas é possível que eventualmente aconteça, é aquela em que alguém precise de uma providência, procure um magistrado plantonista e não o encontre. Isso não pode acontecer, não é para acontecer, mas imaginemos que aconteça. Bom, se isso acontecer, é papel também da Corregedoria, no caso dos magistrados de primeiro grau, da Corregedoria Geral da Justiça, vinculada ao Tribunal de Justiça do Ceará, verificar, apurar e, enfim, eventualmente punir, se for o caso,
E no caso dos membros da Corte, dos desembargadores, esse papel é da Corregedoria Nacional. Portanto, o advogado que porventura se visse nessa situação teria a possibilidade de comunicar. Bom que se diga que a gente não tem, pelo menos formalmente, notícia de omissão de atendimento no plantão. Alguns advogados até eventualmente procuraram e não obtiveram o atendimento daquilo que buscavam, o que é circunstância diferente de não serem atendidos. Doutor Emílio, as novas regras valem também para o recesso do final do ano? Sim, valem para o recesso de final de ano. Aliás, a resolução expressamente diz que, especialmente quanto à matéria, ou seja, quanto àquilo que pode ser objeto de apreciação, há as mesmas restrições que há para os feriados e dias não úteis. Mas é bom que se diga, Pamela, que nós, em rigor, não temos um período previsto em lei de recesso. Há o recesso da Justiça Federal, previsto em lei federal, que é um recesso que se estende do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. E por conta da tradição, transplantando uma prática que é da Justiça Federal, os tribunais estaduais todos, nesse período, costumeiramente suspendem a tramitação dos processos, porque todos nós, juízes ou não, cidadãos comuns, estamos envolvidos naturalmente naquele momento de congraçamento que é próprio do natural, que é próprio e natural do Natal e da passagem de ano. Durante esse período, juízes deverão ficar de plantão como se fossem dias não úteis, observado o rodízio a que eu me referi antes e com as mesmas restrições de matéria que estão previstas na Resolução 71 do CNJ e na Resolução 10 de 2013 do TJCE. Doutor Emílio, muito obrigada pela participação. O Judiciário em Evidência está terminando. Outras notícias sobre a Justiça do Ceará você confere no site tjce.jus.br. O nosso Twitter é @TJCE Notícias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.